Saudações, saudações pessoal. Estamos aqui, BMR, para mais uma sessão de entrevista com o nosso caro convidado Manuel Succa. Eu sou o Yuri Miala. O assunto é polêmico, bastante polêmico. E sei que todos querem perceber, não é? Alguns já dão por absoluto de que isso não faz sentido, de que isso não existe, e pronto, não é? Mas nós estamos aqui para perceber realmente o que é que está por detrás disso, não é? O Manuel Succa denomina isto como a leis do hipermundo, não é? Que é um campo oposto ao campo que nós estamos habituados a estudar, não é? Então, Manuel Succa, muito boa tarde. Muito boa tarde, sim, professor Yuri. Muito obrigado por aceitar o nosso convite. Certo. Eu estou sem palavras até. Okay. É tão polêmico que me tiram as palavras da boca. Mas prontos, é pela ciência, estamos aqui para debater um assunto muito pertinente. Então, Manuel Succa, faça uma apresentação pessoal para o pessoal saber mais ou menos quem é o Manuel Succa, além da introdução que nós já fizemos sobre ti na página. Então, vamos a isso, Manuel Succa. Muito obrigado, professor Yuri. Certo. Primeiramente, como já sabem, eu chamo-me Manuel Succa, sou professor de matemática, física também, há 10 anos. Frequentei a Universidade Católica, embora não terminei o curso, e continuei a fazer os meus estudos independentes, na área da matemática e na área da física também. Certo. Portanto, estou aqui comprometido para esclarecer todos que estejam a acompanhar essa live o que é que realmente é o hipermundo. Será que o mundo é hipotético? Será que existe? Será que não existe? Então, é nessa entrevista que nós vamos esclarecer todos esses pontos. Mas antes de tudo, eu quero agradecer a disponibilidade do professor Yuri Miala pelo convite que me fez, e realmente deve ser essa a atitude que nós devemos ter. Sempre que estamos diante de algo que nós não compreendemos, que alguém ou uma instituição fale, não é o certo, tal como o professor Yuri Miala fez, convidar a entidade, conversar e procurar esclarecer. Certo. Muito obrigado, e elogio essa parte já do professor Yuri Miala. Certo. A BMR agradece por isso. Estamos aqui para debater, para falarmos sobre um assunto que até a nível internacional, não é? Há brasileiros, moçambicanos que deixam mensagem na página, que deixaram mensagem na página, saber, não é, como é que isso funciona. Estão todos expectantes para perceber realmente como é que isso funciona. Nós temos a noção de realidade, não é? Bem, existem realidades opostas à realidade que nós vivemos, isso é conhecido. Mas na matemática também há uma realidade oposta. A matemática que nós estamos habituados a estudar, as nossas leis, os nossos teoremas, os nossos axiomas, os nossos corolários, as definições que nós temos sobre vários campos da matemática, tem um campo oposto também. Então, as leis do hipermundo dizem que há uma dimensão oposta à nossa realidade, que realmente a gente não conhece. Então, Manuel Succa, sabendo que tu és um estudante também de matemática, pela realidade que nós temos, que nós conhecemos, não é? Como é que foram os passos para chegar até o hipermundo? Que as suas leis são dominadas por leis opostas, por conceitos opostos aos conceitos que nós sabemos. Como é que foi essa mudança, não é? Pronto, a minha questão foi muito longa, porque até este momento eu sinceramente não estou... Professor Yuri, é o seguinte, na realidade
existem quase poucos conteúdos que tratam a respeito Do hipermundo. dessa nova variante da matemática, que é o hipermundo. Certo. Porém, o que me despertou realmente a curiosidade de estudar essa nova variante são alguns procedimentos da matemática que, até certo ponto, não é possível nós avançarmos com o cálculo que nós pretendemos fazer. Certo. Algumas equações, alguns polinômios, algumas funções, alguns domínios da nossa matemática convencional, não é possível nós darmos progresso à resolução que nós estamos a fazer. Certo. Mas ainda assim, embora que essas equações, essas funções não tenham progresso, elas estão lá. Estão na matemática. Estão lá. Se estão lá, de alguma forma ou de outra, a nossa mente concebeu. Certo. Não é? Concebeu Certo. isto. Nós temos que entender que, do ponto de vista pessoal meu, que também acredito que eu não sou o único que tem esse pensamento, alguns defendem que a matemática foi inventada. Certo. O homem inventou a matemática. Certo. Mas tem outra corrente de matemáticos que afirmam diz que a foi matemática descoberta. sempre existiu, professor Rio. Ok. Sempre existiu. Certo. Simplesmente o homem descobriu ela. Certo. Ou seja, todas as equações que nós conhecemos, toda a física, toda a ciência exata, já existia no mundo abstrato. O ser humano simplesmente forçou a mente para relacioná-las com a realidade. Então, uma vez desculpa, o Manuel Succa defende também a ideia de que a matemática não foi inventada, não é? Certo, foi descoberta. Sim. Certo. E que é realidade, não é? Sim. É a realidade, porque a matemática descreve vários fenômenos naturais e os fenômenos naturais existem, não é? Então, isso quer dizer que o homem não criou a matemática, porque ela já existia. O homem descobriu a matemática. Corretamente. Só para os que estão lá em casa terem uma ideia desse ponto de vista, disse que os portugueses descobriram Angola. Mas a questão é, será que antes da chegada dos portugueses Angola não existia? Existia. Certo. Então, é uma relação com a matemática. A matemática sempre existiu. Certo. Nós descobrimos ela. Certo. Mas nós, ao descobrirmos a matemática, interpretamos ela de acordo com a nossa realidade. Certo. Fomos criando símbolos, caráter, que nos dão a conhecer que esse é o 1, esse é o 2, esse é a derivada, esse aqui é o gradiente, certo, e tudo mais. Agora, tudo aquilo que o homem descobriu na matemática, concebeu a matemática na sua lógica humana, correta e exata, ainda assim, o problema de algumas equações que não têm solução existem. Certo. Ainda existem. Mesmo o homem, concebendo toda a matemática na sua lógica, os problemas que não têm solução ainda existem. Pode não ter solução na nossa era, no futuro, quem sabe, um matemático muito mais dedicado pode dar solução, como no caso dos problemas da teoria dos números, tem muitos problemas que não têm solução. Sim. Pode ser que no futuro pode haver solução, como também pode não haver solução. Certo. Mas é um problema, é um facto que a matemática apresenta. Certo. Então, eu pessoalmente penso que se esses problemas estão aí e não é possível, atenção lá em casa, e não é possível, com toda a nossa ferramenta matemática que nós temos, não é possível solucionar esses problemas, a solução desses problemas está numa outra dimensão. Certo. Ou seja, nós ao criarmos a lógica matemática, chegamos numa situação que não tem solução, o nosso subconsciente nos informa exatamente que aquela solução do problema está numa outra dimensão. Certo. Então, estamos aqui a tentar relacionar aquilo que a matemática, não é? Essa tal matemática tão poderosa, não é? Algumas situações, alguns casos que ela não consegue solucionar. Na verdade, a solução não está nesta dimensão matemática que nós conhecemos, não é? Então, é por isso que nós estamos aqui a debater o assunto do hipermundo, que o Manuel Succa defende que
é uma dimensão oposta à realidade que nós conhecemos. E existente. E é existente. Quer dizer que E existe. que muitos não concordam. Isso ainda gera pânico. Sim. Certo. Mano Suca, eu vou tocar aqui num ponto muito profundo. Muito profundo. Eu, por acaso, desde que tomei conhecimento dessas igualdades, eu me pus a pesquisar o que é o hipermundo, quais são as leis desse hipermundo. E não encontrei nenhuma informação satisfatória. O que quer dizer que não há conteúdos de senso geral, não é? Sobre esse assunto. E como é que o Manuel Suca descobriu que este hipermundo existe? Descobriu que existem leis contrárias às leis matemáticas que nós conhecemos. Como é que foi isso? Como é que chegaste até a este ponto? Sim, para eu chegar até a este ponto, tratava-se principalmente das equações irracionais. Certo. Nas equações irracionais, nós, antes de partirmos para a resolução propriamente dita, o correto sempre é nós encontrarmos primeiro a condição de existência. Certo. Então, vamos supor que nós estamos a resolver uma equação irracional do tipo 1 mais x, tudo isto... Apontem aí, pessoal. Raiz de 1 mais x. Raiz de 1 mais x, quer dizer, 1 mais x é o argumento todo numa única raiz, Certo. que é igual à raiz de x. Estamos a falar de raízes quadradas. Certo. Que é igual à raiz de x. Então vou repetir, pessoal. Raiz de x mais 1 igual a raiz de x. Correto. Certo. Ambas raízes quadradas. Então, o primeiro passo para nós resolvermos a equação, nós temos que primeiro encontrar a condição de existência. E nós vamos encontrar a condição de existência. Existe uma condição para essa solução. Só que ao resolvermos, nós vamos eliminar as raízes. E fica um polinômio, fica uma igualdade polinomial. Certo. Que é 1 mais x é igual a x. Certo. Só que quando nós darmos procedimento a essa resolução, nós vamos notar que os dois x são simétricos. Simplificam-se, desaparecem, tornam-se zero. E temos uma igualdade, 1 igual a 0. 1 igual a 0. Certo. E que na nossa matemática convencional, o próximo passo a fazer, no passo que nós temos 1 igual a 0, o próximo passo a fazer é colocar 1 diferente de 0. Porque não é igual. Porque não é igual. Certo. A questão é, não é igual aonde? Não é igual aqui. Não é igual na nossa realidade, não pode ser igual a 0. Mas a matemática que nós concebemos, nós próprios, chegamos nesse ponto. Ora, como é que estamos a negar um ponto que nós próprios concebemos? Quer dizer que a nossa lógica mental matemática está a nos informar que 1 é mesmo igual a 0, mas não aqui, num outro local. Mas este 1 igual a 0, esse é um ponto muito importante que lá em casa precisam prestar a detida atenção no que eu vou dizer. Este 1 igual a 0 não é um dos números naturais ou número real. O 0 também não é o 0 natural ou real que nós conhecemos. Mas, por exemplo, isso só funciona para o 1 e o 0. Não é? A lei de base para o hipermundo é a lei 1 igual a 0, não é? Sim, isso? A lei principal. A lei principal. Que eu chamo de igualdade do campo geral. Oh, certo. Então, pessoal, o hipermundo tem uma igualdade de base. Principal, que é a gênese do hipermundo. Porque aí a realidade que é estudada no hipermundo são denominadas como 0 e 1, certo? Sim. Certo. E a igualdade de base para o hipermundo é a igualdade 1 igual a 0. 1 igual a 0. É a igualdade de base para o hipermundo. Então, Manuel Suca, na verdade eu pus-me a refletir quando dizias, por exemplo, que 1 elevado à unidade imaginária é igual a 1. 0 é diferente de 0. Eu me perguntava, mas que 1 é este, que 0 é este? Eu ficava assim sem saber como me dirigir. Então, pessoal, nós já sabemos que 1 e 0 no hipermundo representam estados, correto? Correto.
Certo. Agora, Manuel Succa, se representam estados, que tipo de... Aliás, voltando para um ponto, o pessoal também estava a relacionar o 1 e o 0 como estados, por exemplo, em numeração binária, não é? No mundo informático, nós denominamos o 1 como, por exemplo, nível alto, 0 nível baixo. Isso também vale para o campo da eletrônica digital. Os informáticos ainda chamam que 1 pode ser o estado vivo, 0 pode ser o estado morto. E dizer, por exemplo, que 1 é igual a 0 no campo informático, estamos a tentar dizer que duas realidades podem coexistir. Ou seja, um ser pode estar vivo e morto ao mesmo tempo. Então nós ficamos assim, pronto, isso não vale para a informática, isso não é possível. Então quer dizer que isso não se aplica para estes campos, isso não tem nada a ver com esses campos. Não tem a ver com esse campo. Não é possível. Não é possível. Não é possível numa dimensão, por exemplo, na nossa realidade. Certo. Alguém está morto E vivo. está vivo. Certo. Não é possível você, por exemplo, se divertir com seu amigo, você tem um controle remoto de um comando de videogame e ele não tem. Não é possível. Certo. Aquele 1 significa uma dimensão, que é a nossa dimensão. Ok. Eu próprio, o espaço em si que nos rodeia, todos nós somos Certo. Nós somos igual a uma outra dimensão oposta, que é o hipermundo, ou seja, a nossa realidade é igual ao hipermundo. E como se fosse dizer que nós temos um reflexo. Nós temos um reflexo, sim. Existe um reflexo da nossa realidade oposta à nossa. Ok. Agora, se calhar lá em casa devem estar a perguntar, mas ela ainda não respondeu à questão. Vamos chegar lá. Yeah. Okay. Esse é o cerne, não é? Sim. É o cerne. Então, pronto, estamos já a começar a perceber, pessoal, que na verdade são realidades opostas. O 1 igual a 0 na nossa realidade é impossível. Na nossa matemática normal é impossível. Mas no oposto, isto é possível. E o 1 e o 0 não representam estados em linguagem binária, não representam... Isso não tem nada a ver. Não tem nada a ver com isto. É uma realidade diferente, pessoal. Vamos começar a desconstruir alguns conceitos, tá? Ok. Manuel Succa, disseste que tem um campo, como é que é? O 1 e o 0 representam estados coexistentes ou realidades opostas? Não, aí parece um campo que disseste, não é? Um campo de estudo, parece. Uma variante. Variante. Prontos. Vamos lá começar a relacionar as coisas já. Então tu denominas como uma variante. Sim. É uma variante. Nós, em linguagem normal, podemos denominar como número ou estado, não é? Sim. Certo. Agora, Manuel Succa, partindo aqui para o assunto principal já, para o pessoal perceber, Manuel Succa, o que é o hipermundo? Como é que o hipermundo surge? E como é que essas leis também surgem? Certo. Essa é uma questão muito importante. Certo. Hipermundo, de uma forma simples, é uma realidade que existe em paralelo com a nossa. As suas leis surgem em função da igualdade do campo geral, que é 1 igual a 0. Eu não queria chegar a igualdade do campo geral. Igualdade do campo geral. O que é o campo geral? O campo geral é a junção da nossa realidade com o hipermundo. A junção das duas chama-se igualdade do campo geral. Okay. Ou seja, ali já tanto a nossa realidade como o hipermundo coexistem mutuamente, já não estão separados. Já não tem um sinal de igual, tornam-se uma única coisa. Mas aqui há um aspecto que eu gostaria de realçar para o pessoal que está lá em casa, para nós termos uma ideia desse paralelismo que existe entre a nossa realidade e a outra. Para aquelas pessoas que estudam a física, a eletricidade ou a mecânica, certo, tiveram muito contato com o ímã. Certo. O ímã é um sólido que tem a capacidade de atrair o ferro. Certo. Quer dizer, o ferro cola no ímã, não é? Certo. Mas se nós pegarmos um ímã e um ferro e colarmos, o ferro cola em qualquer parte do ímã. Certo.
Só que é curioso, caros espectadores que estão a ver isso, é curioso que se nós pegarmos num ímã com outro ímã igual, tentarmos juntar, só será possível que os dois ímãs juntem-se se um tiver o lado oposto em relação ao outro. Quer dizer que todo ímã tem dois polos, tem um polo norte e um polo sul. Então, o polo norte só pode colar-se com o polo sul. Se for dois polos iguais, não é possível. Mas eu não gostaria que se concentrassem nos dois ímãs, porque eu quero que se concentrem num único ímã. Então, nós conseguimos agora estar aqui a perceber que o ímã é uma única matéria. Presta atenção, por favor, lá em casa. O ímã é uma única matéria, mas que tem dois polos opostos. Ou seja, apesar que ele tem um fluxo do campo magnético geral, mas ele tem dois polos. Um polo norte e um polo sul. Então, acreditar que poderá existir uma realidade oposta à nossa não é algo absurdo. Porque nós conseguimos ver mesmo esses pequenos exemplos na nossa vida real. O ímã é um exemplo perfeito. Um outro exemplo que eu gostaria aqui de realçar para o professor Miala e para aqueles que estão lá em casa também. Os nossos telefones, os nossos computadores e as nossas plataformas eletrônicas são todos eles computadores, são inteligência artificial. Então, essa inteligência artificial foi criada pela orientação do homem e elas funcionam com uma base matemática. Sim. Claro que é o 1 e o 0, que é o sistema binário informático. Certo. Mas, tanto o telefone, o computador, a televisão e todos os outros aparelhos, todos eles funcionam com bases matemáticas. É como que se nós pegássemos na nossa matemática que nós descobríssemos e colocássemos no nosso computador. Certo. Agora, vamos começar já aqui a entender cada ponto. Vamos supor que nós estamos diante de um divertimento virtual. Não é? Vamos a nos divertir virtualmente, um dado jogo eletrônico. Sim. E para aqueles que costumam se divertir muito, porque até é muito bom se divertir, o ser humano não pode ter só uma vida de ocupações. Certo. Principalmente aqueles jogos em que o personagem tem que cumprir um objetivo, que nós chamamos de missão. Quando nós entramos dentro do jogo, nós conseguimos ver que o personagem está de pé e lá mais à frente tem uma seta indicativa. Ou seja, o nosso personagem tem o objetivo de se aproximar daquela seta indicativa para que o objetivo principal do jogo inicie. Certo. Mas o nosso personagem, observando a seta indicativa, ao seu redor existe um ambiente. Existe casa, carros, nuvem, paisagem. Isto aqui nós chamamos de realidade virtual. É o computador a manifestar o nosso mundo do ponto de vista dele lá virtualmente. Quer dizer, como na nossa realidade humana existem carros e casas e nuvens, e nós é quem fizemos o computador com bases matemáticas, ele também vai refletir essa realidade no virtual. Ok, então nós temos aqui o personagem e a seta indicativa onde ele deve caminhar para iniciar o seu objetivo. Agora vamos supor, professor Yuri Miala e os telespectadores que estão lá em casa, para aquelas pessoas que já tiveram o prazer de se divertir um pouco com jogos eletrônicos, vamos supor que em vez de nós conduzirmos o personagem para a seta indicativa onde começa o objetivo do jogo, nós queremos explorar todo o ambiente do jogo. Queremos girar o bairro, queremos ver as paisagens, queremos andar com o personagem. Estamos a ignorar o ponto que o jogo nos diz que nós temos que chegar lá. À medida que nós vamos andando com o personagem do nosso jogo, tem sempre uma nota lá em cima do ecrã, o objetivo principal é naquela direção, mas nós estamos a ignorar. Estamos a explorar o espaço, Só que num dado momento, nós vamos estar tão distante da seta indicativa, pelo propósito de nós explorarmos o passo eletrônico do jogo com o personagem, vamos chegar no momento que nós vamos caminhar, e o personagem já não avança. Ok?
o personagem já não avança. Se ele fica a travar, não é? Ele fica travado. Sim, para quem joga missões, por exemplo, Sim, em 3D, em 3D, consegue ver que chegas às vezes numa zona que o personagem não anda mais. não anda mais, mas a zona Ele trava, sim. E às vezes não tem uma parede, tem mesmo rua, tem ali o céu, a nuvem, as aves a voarem, mas o personagem não consegue avançar para frente. Parece que existe uma parede invisível lá. Agora, nós vamos forçar o personagem, não vamos conseguir. Então, o propósito vai ser que vai vir um tédio, vamos querer voltar para a seta indicativa, porque tentamos explorar o ambiente e nós notamos que o ambiente tem limites. Então, nós vamos desistir para voltar na seta indicativa. Só que nós, ao desistir, como os videogames também são computadores, nós, quando mexermos no controle remoto do nosso videogame para tirar o personagem daquela parede invisível para voltar na seta, a um dado momento a câmera do jogo posiciona o personagem de uma forma que nós conseguimos ver ou na direita ou na esquerda do personagem um lugar escuro. Nós conseguimos observar isso. Um lugar escuro. Mas quando nós voltamos o personagem na posição que ele estava, daquela parede invisível, que tem paisagem à frente, mas não dá para avançar, nós vamos ver a paisagem, aquela beleza toda. E nós tentamos outra vez virar o personagem com o nosso cursor, voltamos a ver aquela parede escura. O que acontece? Como os nossos computadores foram feitos com base matemática, com as nossas equações, com os nossos limites, com tudo quanto nós descobrimos na matemática, automaticamente o exemplo que eu dei anteriormente da equação irracional também está dentro de um computador. Então, se nós colocarmos toda a nossa ciência matemática no computador, ele também tem as nossas limitações. O computador sabe que também existem equações que não têm solução. Então, ele, como funciona num sistema binário, 1 e 0, como todos os outros computadores que existem, ele também só vai te mostrar uma realidade virtual. Não pode te mostrar toda a realidade virtual. Aquela parte escura ou aquela parede invisível que aparece no jogo, que não permite que o personagem avance, é o nosso zero do hipermundo. Aquele aqui é o zero. O 1 é o mundo virtual que se encontra todo aquele ambiente do jogo, né? Os carros, as casas, aquela seta indicativa, tudo aquilo é o 1. Agora, aquela parte em que o personagem não pode avançar mais, ele fica travado, não dá para ele avançar, é o 0. Mas aqui é uma questão que nós temos que nos colocar no final dessa ilustração. Nós não podemos avançar com o nosso personagem, mas na nossa frente tem uma paisagem. Qual é a mensagem que o computador está nos transmitindo? Está nos transmitir que você não pode avançar naquela dimensão, mas aquela dimensão existe. Isto aqui é o ponto principal da nossa conversa. Quer dizer que quando a matemática nos diz, chegamos numa equação, numa derivada, num problema, nos deparamos com uma igualdade impossível, a mensagem que aquela igualdade está a nos dar é: ela não existe na nossa dimensão, mas existe numa outra dimensão. Então são questões de dimensões, são questões de realidades. Sim. Certo? Então o hipermundo, não é? Tem como base 0 e 1, que representam estados, não é? O Manuel Tsuka denomina como 1 igual a 0 a equação do estado? Igualdade do campo geral. Igualdade do campo geral. Pessoal, 1 igual a 0 no hipermundo denomina a igualdade do campo geral. Façam as vossas conclusões, que esse assunto é muito forte. Não sei se essa entrevista será suficiente para nós detalharmos tudo, porque a ciência é traiçoeira, nós sabemos como é que é. Uns vão continuar a pesquisar, não é, depois para levantar mais outros casos, que é muito normal, mas nós aqui vamos tocar naquilo que é fundamental, certo? Manuel Tsuka, a noção de infinito, qual é a noção
qual é a visão de infinito que o hipermundo apresenta? Porque uma das igualdades do hipermundo, não é? É que diz que o infinito é igual a 10 elevado a 1000. Certo. Será que esta é uma ilustração sobre o infinito que o hipermundo nos apresenta? Olha, o Sr. Yuri tocou mais uma vez numa das perguntas mais importantes. De todas as igualdades que eu já postei, esta é uma das que trouxe mais alvoroço. Certo. Porque, desculpa aí, no campo numérico, não é? Nós temos a noção mínima de infinito a partir de ordens numéricas tão grandes que já são ordem fora do nosso contexto. Na ordem dos trilhões, pronto, números tão elevados que nós não conseguimos às vezes mensurar, não é? Certo. Aí nós começamos a ter a noção do infinito. Números tão elevados que não têm a ver com a nossa realidade, por exemplo. Eu não vou contar, por exemplo, 2 bilhões de lapiseira, de esferográfica, não é? Eu não vou contar, por exemplo, de 1 até 1 bilhão. Não se conta. Então nós, a partir de ordens numéricas tão elevadas, nós conseguimos ter a noção do infinito. Agora, o hipermundo tem uma das leis fundamentais que diz que o infinito é igual a 10 elevado a 1000. Será que o hipermundo, como é uma realidade contrária à nossa, ela começa a ter a noção do infinito a partir do 10 elevado a 1000? Sim, a resposta a essa pergunta é exatamente sim. O que acontece? A definição que a matemática convencional dá de infinito, uma definição simples. Atenção, eu não vou usar a definição técnica, vou usar algo simples para todo mundo perceber. Certo. A matemática define o infinito de uma forma simples como uma quantidade que pode ser aumentado tanto quanto se quer, mas não pode ser atingido. Certo. A matemática define o infinito em palavras simples assim. Certo. Uma quantidade que nós vamos aumentar da medida que nós queremos, mas nós não podemos atingir. Só que no hipermundo isso é o oposto. Como é que o hipermundo define o infinito? No hipermundo, o infinito é igual a 10 expoente 1000. Como é que isso surge? Mais uma vez, como nós é que descobrimos a matemática e nós colocamos a matemática nos nossos computadores, nos nossos sistemas eletrônicos, as nossas imperfeições também refletem nelas. Okay. Nós conseguimos contar de 1 até 1 milhão, de 1 até 2 bilhões, de 1 até 3 bilhões, mas fica-nos muito difícil contarmos, por exemplo, de 1 até 10 elevado a 100. É extremamente difícil. E se nós conseguirmos contar, sequer nem conhecemos que é esse número. Então, se nós temos a incapacidade de contarmos de 1 até 10 elevado a 1000, até 10 elevado a 100. Agora imagina contarmos de 1 até 10 expoente 1000. Certo. Nós estamos a falar um dígito de 1 com 1000 zeros. É um número extremamente grande. Extremamente. Então, do ponto de vista da lei geral do hipermundo, define que o infinito, quando eu digo que o infinito é igual a zero, aquele igual não está a te dizer que o infinito é o 10 elevado a 1000. Não. Ele está a te dizer que a nossa incapacidade humana de definir o infinito, de alcançar o infinito, começa a partir do 10 expoente 1000. Quer dizer que de 10 expoente 1000 adiante, nenhum homem consegue alcançar. Nós sabemos que o 10 expoente 1000 existe, está lá, conseguimos sentir, temos a noção, mas ninguém tem a capacidade de contar de 1 até 10 expoente 1000. Todos nós temos essa dificuldade. Certo. É difícil. Mano Tsuka, como é que o hipermundo relaciona a unidade imaginária nas suas leis? Será que no hipermundo também existe o campo complexo? Porque nós temos algumas igualdades, por exemplo, 1 elevado à unidade imaginária é igual a 1. Como é que as leis do hipermundo lidam com o campo complexo? Bom, as leis do hipermundo lidam com o campo complexo no sentido de que na matemática convencional o I
não é? O i, que é a raiz quadrada de menos Menos 1, certo. é um número imaginário. Certo. Esse número surge na dificuldade que Pitágoras teve para aplicar o seu teorema em alguns casos que as raízes dessem negativas. Ok? Tá. Os números irracionais têm uma história muito longa, mas Sim. Pitágoras também está lá relacionado com o seu teorema de c ao quadrado é igual a a ao quadrado mais b ao quadrado. Certo. Então, o i na matemática convencional é um número imaginário que não existe. Nós imaginamos apenas, é um conjunto imaginário com leis. Agora, o hipermundo, quando ele relaciona o i dele ao hipermundo, a mensagem que o hipermundo, as suas leis estão nos transmitir é que o i é algo que nós não conseguimos ver, mas existe. Nós não conseguimos ver, mas existe. O que é que o ser humano não consegue ver, mas existe? É o ar. O ar é uma coisa que nós não conseguimos ver. Nessa sala, por exemplo, tem oxigênio, aqui tem ar. Certo. Mas as pessoas que estão lá em casa não estão a ver o ar. Eu não estou a ver o ar, mas existe. Então, no hipermundo, o campo complexo representa o ar. Representa o ar, o vazio, é sinal O vazio. nada. O vácuo, não é? O vácuo, sim, ele representa o vácuo. o vazio. E ainda bem que o professor Miala tocou. É como se fosse 1 elevado a 1. É como se fosse quer dizer, quando ele diz que 1 elevado a infinito é igual a 1, ele está a dizer que a nossa dimensão real, que nós estamos aqui, que é o mundo que nós conhecemos. Aqui estamos a debater aquela igualdade do 1, não é? Expoente i. Do 1 elevado a i, que é igual a 1. Certo, é mesmo assim. Certo. Sim, como eu estava a dizer, Sim. o 1, que é a base, representa a nossa realidade, que é esta que nós vivemos. Certo. O i, como já disse, representa o ar. Então, a nossa realidade, com os gases que ele tem, é a nossa realidade. Ok. A nossa realidade, esta. 1 é a nossa realidade. O i é o ar invisível. A nossa realidade, elevada ao expoente do ar que ele tem, é a nossa realidade. Então, Manuel Succa, esta igualdade, sabendo que estás a relacionar o i com o ar, não vácuo. É? Com o vácuo, Sim. Desculpa, com o vácuo. Então, o 1, que é a realidade, a nossa realidade, relacionado com o i, que é o vácuo, Sim. este vácuo tem a ver com o hipermundo ou tem a ver com o nosso mundo Tem real? a ver com o nosso mundo. Esse vácuo tem a ver com o nosso mundo. Então, vácuo, essa lei já não é mais do hipermundo. Essa igualdade não é do hipermundo, essa igualdade é nossa. Mas aqui é uma questão. Esse mesmo vácuo que é o i, é o mesmo vácuo que existe na nossa dimensão. É a mesma? É exatamente o mesmo ok. vácuo que existe na hiperdimensão, que é o hipermundo. Ok. Por isso que, embora é uma realidade nossa, mas ainda assim faz parte das leis do hipermundo, porque o vácuo é o único. O vazio é o único, tanto aqui, em Marte, em Júpiter, o vazio sempre é o vazio. Então, essa podemos dizer que o 1 elevado a i é igual a 1, é uma das leis do hipermundo que relaciona o nosso mundo real também. O nosso mundo real também, sim. Ok. Nesse caso, se fosse para transformar esta lei restritamente no hipermundo, seria 0 elevado a i é 0. Ok. O 0 é o hipermundo, o i é o vácuo. Então, o 0 elevado a i seria 0. Para nós, o 1 elevado a i é o próprio 1. Ok. Ainda há muito que se esclarecer. Agora, vamos começar a tocar em algumas leis, para que o pessoal conseguir perceber mais ou menos. Se repararem lá na nossa página, a segunda igualdade, já falamos da primeira, que é 1 igual a 0, não é? Que ele denomina como lei do campo geral, não é? Lei do campo geral. Temos a terceira, que é 1 é diferente de 1. Como é que é possível perceber isto, Manuel Succa? 1 diferente de 1. 1 diferente de 1. Bom, primeiramente já falamos que o 1 é a nossa dimensão. Ok.
Ok? Então é como se fosse a nossa dimensão é diferente da dimensão do hipermundo. Não, o 1 continua a ser a nossa dimensão. Ok. A mensagem que ele está a te dizer é o seguinte: caros telespectadores, tem lógica alguém se comparar com ele próprio? Tem lógica uma pessoa comparar-se com ele próprio? Ele está sozinho e ele começa a se comparar consigo mesmo, não faz sentido. Então, um diferente de um, segundo as leis Mas de uma pessoa, por exemplo, pode se comparar a si mesmo em circunstâncias temporais, não é? Por exemplo, há 2 anos atrás eu era assim, agora estou assim. Não pode fazer uma comparação? Sim, isto é possível, isto é possível. Mas estamos a falar aí, em situações reais, concretas, não é? Não, nós estamos a falar numa situação presencial. Certo, presencial. Ok, melhor dizer assim. Comparar o passado com o presente é normal. Certo. Agora, Mas comparar o como presente com o presente certo. é um absurdo. É certo. Então, quando lá está escrito que um é diferente de um, ele está a dizer que nós não podemos comparar a nossa realidade com a nossa própria realidade. Não pode ser possível. Ok, então, repetindo aqui, se eu continuo a perceber, é que as leis do hipermundo também têm a ver um pouco com a nossa realidade. Sim, não é isso? sim. Porque Nesse relaciona caso, também a tudo. nossa. Certo. Sim. Relaciona também a nossa realidade. Sim. Ok? Então, pessoal, aqui o assunto tá interessante, não é? Ok. Agora vamos lá ver, temos aqui a oitava igualdade, que diz que menos 1 é igual a 1. Manuel Suca, como é que podemos explicar esta igualdade? Menos 1 igual a 1. Menos 1 igual a 1. Olha, essa realidade é a questão que o professor Yuri Miala tentou colocar no início, quando a falar sobre comparar tempo e passado. Menos 1 é igual a 1, por quê? O menos 1 ali simboliza o passado da nossa realidade. O 1 simboliza o presente da nossa realidade. Nós podemos ter um passado diferente do nosso, mas a pessoa que viveu aquela... Ou seja, a pessoa que viveu tanto o passado como o presente é a mesma pessoa. É a mesma pessoa. Quer dizer que o passado da nossa dimensão com o presente da nossa dimensão carrega consigo os mesmos elementos. Nós estamos a falar aqui de elementos, okay? Não de experiências vividas. Atenção lá em casa. Estamos a falar de elementos. Por exemplo, vamos supor que eu, no passado, não tinha uma casa, mas agora no presente eu tenho uma casa. Mas quem tem essa casa sou eu, que tanto viveu o passado como o presente, é a mesma pessoa. Então, é nesse sentido. A dimensão do passado com a dimensão do presente é a mesma. E isto nós podemos notar através dos nossos computadores. Eu vou usar muito o exemplo dos divertimentos eletrônicos, porque é o mais próximo que eu posso usar para ajudar os nossos telespectadores a entenderem. Nós sabemos que nesses computadores eletrônicos de diversão tem sempre lá um personagem, como já falamos. E a maioria das diversões eletrônicas, além do jogo em si, por cima tem algo que conta, é o tempo que você faz em cada estágio que você está. O tempo que você faz em cada estágio que você está. Conta sempre lá na tela. Agora, vamos supor que você, por algum descuido, você perde a vida naquele estágio. Perde a vida, o jogo te dá um bônus para uma outra vida. Você reaparece no estágio. Mas quando você reaparecer, vai reaparecer com uma calça diferente, uma camisa diferente? Não. É o mesmo personagem. Quer dizer que o computador está nos a informar que, tanto no passado como no presente, daquele cronômetro que lá conta, nós sempre somos os mesmos personagens. O elemento é o mesmo. Pode mudar a realidade, se calhar em 1 minuto aquela viatura no mundo eletrônico virtual do jogo estava mais para ali, agora que você reapareceu no jogo está mais para aqui, mas a paisagem é a mesma, os elementos que lá se encontram são a mesma. É aí onde tem essa lei que eu disse que é menos 1 é igual a 1.
Quer dizer, independentemente do tempo que se passa, você renasce nessa dimensão virtual como se fosse o mesmo elemento. Ok. Manuel Succa, essas leis são leis que foram formuladas pelo Manuel Succa ou há uma pessoa secundária que fez esses estudos e pronto, concluiu essas igualdades? Bom, Porque, desculpa lá. Algumas pessoas fizeram comentário. Nós sabemos que esse é um assunto que muita gente desprezou. E uns, além de desprezar, partiram para cima do Manuel Succa, dizendo que não, isso não existe, isso é maluquice e tal, tudo mais. E eu vi um comentário de alguém, só me esqueço o nome. Ele disse o seguinte: se fosse um fulano de tal, de uma outra parte do mundo, apresentar esses resultados, nós podíamos tentar fazer o caso de perceber, não é? Que é o que alguns estão a fazer, mas outros não. Estão a dizer que não, ele é maluco, não sei o quê, mas se fosse um fulano de tal lá fora, podiam dizer que não, ele é um gênio, ele é não sei o quê, ele é não sei o que tal. Então pronto, estas leis foram criadas mesmo pelo Manuel Succa, tá? Então se o hipermundo vir a ser um campo de estudo, então pronto, tem as leis que o Manuel Succa criou que está aqui a explicar para nós, tá, não é? O que pode ser verdade para alguns, uns não vão aceitar, vão dizer que não, isso é mentira, ele está a ficar maluco e tal. E outros, pronto, vão olhar isso como um princípio para poder desenvolver isso, não é? Agora, Manuel Succa, como é que tu aplicas princípios matemáticos, sendo que pelo que já nos disseste, não é? O hipermundo não aceita as nossas leis. Como é que o Manuel Succa usa a matemática para tentar provar essas leis? Bom, eu uso a matemática para provar essas leis porque a matemática é que a concebe. Ok. A matemática é que a concebe. Quer dizer que as leis do hipermundo ou da hiperdimensão são leis que a própria matemática em si é que concebe. Então, se a matemática as concebe, é muito natural eu usar a ferramenta da matemática para demonstrá-las. Só que alguns pensamentos matemáticos convencionais, mesmo durante a demonstração, é diferente daquilo que nós sabemos. Ok, o que leva muita gente a não concordar. O que leva a dizer que não, isso está errado, isto não é assim, de acordo com aquele princípio, olha, esse limite. Não. Okay. A matemática concebe, mas desde o momento que a matemática vai concebendo ela vai ganhando também novas leis. Okay. Eu notei isto como? Notei isto da seguinte forma. Quando eu vou evitar usar a palavra descobrir, porque essa palavra causa muito alvoroço, né? Mas não, agora descobrir é cientista, enfim. Em vez de descobrir, vou usar notei. Ok. Eu notei que da igualdade 1 igual a 0, todas aquelas outras leis verificam-se como verdadeiras, todas. A base deles é essa. Todas aquelas leis, menos 1 igual a 1, fulano ou fulano, todas aquelas leis, transformando elas, vão cair sempre em 1 é igual a 0. Então pode-se dizer que todas essas leis gozam da relação de transitividade. Sim, por isso que 1 igual a 0 é a igualdade do campo geral. Quer dizer que também existe uma igualdade do campo restrito. Todos aqueles pontos que estão ali embaixo são a igualdade do campo restrito. Já... Pessoal, isso está a ficar muito interessante. Mas, primeiro, espera só, eu queria só esclarecer uma coisa ali em casa. Estou a usar muitos exemplos virtuais, mas o hipermundo não é algo virtual. Não é algo que está no computador, é algo que existe no nosso mundo. Eu só estou a usar os exemplos do computador, porque o computador é fiel, ele nos mostra uma realidade virtual e nos mostra um que nós não podemos ir. A nossa mente foge dessa realidade. Mas é possível, na nossa dimensão, tipo assim, é possível você sairmos dessa realidade e transitarmos para o hipermundo. Não estou a falar virtualmente, estou a falar assim.
Fisicamente é possível. Como é que nós podemos sair da nossa realidade para o hipermundo, Manuel Succa? Como é que isso acontece? Nas leis gerais do hipermundo, a grande barreira que existe para nós não sairmos daqui, para transitarmos para uma outra realidade, é o ar, como disse, é o vento. Okay. O vento é que nos impede. Quando nós estamos a correr, o que nos deixa cansados, na realidade não é problema do coração, dor nas pernas ou a gravidade. O que nos cansa é o vento. Porque nós, ao nos movermos, nós estamos a resistir o vento, nós estamos a ir contra o vento. O vento que estou me referindo é aquele vento forte, é mesmo o próprio ar calmo. Okay. Nós estamos a resistir. Para quem já teve o prazer de andar de moto, nota-se que à medida que a aceleração vai aumentando, mais forte sentimos o efeito do vento. Certo. Quer dizer que o vento é como se fosse uma cortina que existe. Eu vou ilustrar isso com um quadro que eu não tiver a demonstrar. Certo. O vento é como se fosse uma cortina. Como toda cortina pode ser furada, transpassada, nós podemos furar o vento. Furar não é quando estamos a sentir. Furar mesmo para sairmos daqui e irmos num outro sítio. Okay. É possível. É aquilo que nós costumamos a ver, que se fala viagens interestelares. Certo. Não é? Mas atenção, eu não estou a relacionar com o mundo de ficção científica, só estou a dar um exemplo. Em filmes de ficção científica nós conseguimos ver uma nave que do nada desapareceu desse planeta, saiu de outro planeta. Ele precisa de uma velocidade, de uma aceleração que consegue furar o vento, porque o vento é que nos tira daqui para o hipermundo. Isto não estou falando no sentido informático, não. Estou a falar mesmo no sentido real. Ok, então, o vento é como se fosse um transporte do mundo, uma cortina que separa o mundo real com o hipermundo. Sim. O ar, o ar, certo, o ar. Então, Manuel Succa, vamos lá aqui partir para uma conversa mais a fundo, né, para nós descobrir mais uma coisa. Nós sabemos que a matemática foi descoberta, não é? A matemática já existia antes do homem criar as suas leis praticamente, ou relacioná-las com certos fenômenos, não é? Posso assim dizer. Então, o hipermundo já existe. Manuel Succa descobriu o hipermundo. Ou como é que é? Bom, na verdade, o hipermundo não é algo inventado. O hipermundo, desde que a nossa realidade existiu, o hipermundo também sempre existiu. A nossa dimensão de tudo aquilo que nós podemos ver, sentir e tocar, no hipermundo também sempre existiu. Quer dizer que, quando o Manuel Succa começou a fazer os seus estudos dos problemas matemáticos que não têm solução e concluiu que essas soluções estão numa outra dimensão, eu não descobri a outra dimensão, eu só passei a notar que a outra dimensão já existia. Ok. Sim senhor. Mas eu creio que esse assunto não vai ser suficiente nós esclarecer tudo aqui. É impossível. A ciência é mesmo assim. Isso vai continuar a gerar as suas dúvidas e as suas polêmicas. Vai. Mas para quem tem a capacidade de imaginar e relacionar as coisas, isso pode fazer muito sentido. Pode fazer sentido. Porque isso é uma questão de nós transferir o nosso pensamento desta dimensão para uma outra mesmo. Não é algo que nós vamos perceber com os olhos que nós olhamos sempre o mundo que nós vivemos. Não é algo que nós vamos perceber relacionando as leis matemáticas que nós temos. Porque se nós fizermos isso, é mesmo impossível. Vamos dizer que não é verdade. E já há pessoas que aceitam essas realidades, Manuel Succa. A nível das redes sociais, há pessoas que comentaram a favor dessas leis. Tá? Então, é necessário que tenhamos mais debates em outros fóruns, talvez com mais um convidado, para nós relacionarmos várias ideias. Tá, não é? Então, Manuel Succa, como é que tu vês, sendo que isso mesmo é polêmico, uns aceitam, outros não, uns te chamam nome até por isso, não é? Como é que tu vês
a capacidade que o estudante matemático tem em lidar com conceitos que não são habituais para ele. Como é que tu vês, por exemplo, não é, a interação das pessoas nas redes sociais que não concordam, como te tratam por certos nomes e tal, não se dão ao caso de perceber mais ou menos as tuas explicações, posso assim dizer. Como é que tu interpretas isso? Bom, na verdade, isto é um facto que o professor Yuri está colocando. Quando eu comecei a dar a conhecer essa hipótese, a mesma hipótese que está em estudo, Certo. quando eu dei a conhecer essa hipótese, assim como houve pessoas que acharam favorável, outros não acharam. Certo. Eu passei por uns 4, 5, 6 dias difíceis. Ok. Não é de zombaria, não é? Zombaria achando que tudo aquilo não passava de uma ilusão esquizofrênica, não é? Ok. Será que o Manuel Succa, infelizmente, perdeu mais um parafuso? Já perdeu um parafuso? E isto é algo que eu não levo a peito. Não levo a peito, é profundamente normal. Porque alguns dizem até que as tuas ideias contrárias às ideias que nós todos temos, isso já parte de muito tempo. Tu és alguém que pensa sempre além da realidade que nós vivemos e as pessoas refutam sempre com as tuas ideias. Sim, eu tenho um historial. Eu tenho um historial, porque eu, como leciono há mais de 10 anos, Certo. tenho um historial de alguém que faz muitas pesquisas e tenta trazer sempre algo novo. Certo. Já tenho um historial de muitos grupos científicos do Facebook. Quer dizer, que as pessoas já sabem que o Manuel Succa daqui a pouco vai vir com mais uma. Mais uma bomba. Mais uma bomba, eles Certo. sabem disso. Certo. Só que, diferente do passado, essa bomba não é igual com aquela. No passado, eu afirmava categoricamente descoberta do Manuel Succa, teorema do Manuel Succa, avanço científico do Manuel Succa, e aquilo gerava bombas de verdade. Certo. Mas atualmente eu venho com uma outra política. Eu estou a dizer que eu não descobri o hipermundo. Eu estou a dizer que o hipermundo já existia, apenas notei. Notei essa hipótese. Mas o que é que fez com que o Manuel Succa notasse isso? O que é que lhe conduziu? Bom, o que me conduziu a esse pensamento, como já havia dado essa explicação, é sobre problemas insolúveis. Quer dizer, eu acredito que as equações que não têm solução no mundo, aliás, no conjunto real ou complexo, posso assim dizer, prontos, não é? No conjunto habitual que nós estudamos, por exemplo, no real, pode ter solução num outro conjunto que não seja os conjuntos que nós estudamos, nesse caso. Pode ter solução num futuro de um matemático que vai notar. Caso isso não aconteça eternamente, ficam sem solução, a sua solução existe numa outra dimensão paralela à nossa. Mas eu quero ainda voltar naquela questão de como é que eu encaro isso tudo. E aí preciso esclarecer esse ponto. Certo. Primeiramente, bom, é muito normal as pessoas agirem com negatividade, porque a ciência que nós pregamos e ensinamos é uma ciência exata. Exata, certo. É uma ciência que não pode e nem deve ter charlatões. Certo. É mais fácil ter um charlatão sem querer diminuir as profissões de alguém na sociologia, no jornalismo, por assim dizer. Ciências como medicina, matemática, física, medicina, é impossível nos aventurarmos. Física, não pode haver charlatão. Certo. Porque se você ensinar algo na física, na matemática errada, você mata psicologicamente aquela pessoa para sempre. Certo. Se você aplicar mal os conhecimentos da medicina, você tira a vida de alguém para sempre. Certo. Então, na matemática e na física não pode haver charlatão. E quando eu encaro essas energias negativas dos meus colegas, eu não fico triste, eu fico alegre, porque eles estão a defender a ciência.
Sim, sim. Eles sim. não estão a me atacar, não. Ok. Eles estão a defender o rigor da ciência. Isso é Certo. natural e é positivo. Certo, certo. Eles certo. estão em defesa do que é exato. Certo, Porque tem que existir isso, porque se não existir isso, todo mundo vai aparecer com uma. certo. E vamos ter que aceitar. Mas o que não pode existir, obviamente, são exceções, é excesso, não é? Certo. Chamar aquilo, chamar isso e tudo mais. Certo. Muito obrigado então por esses esclarecimentos. Manuel Succa, podemos partir para demonstrações das igualdades? Sim, Aquelas sim, que achas que são fundamentais. Sim, podemos, claramente, podemos. Certo.